se é mesmo assim conosco, vai chegar o tempo de confirmar essa aliança. Nós temos visto com alegria no nosso meio que irmãos têm passado por situações críticas, mas eles não têm se afastado do Senhor. Continuam perseverantes, abundantes e constantes na obra do Senhor. Isso é agradável ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E nós precisamos discernir o caráter de Deus, para que nós possamos prosperar nesse relacionamento com Deus, o Deus de aliança. E se para vocês, só para vocês tirarem a prova de que eu não estou exagerando, perguntem aos homens e mulheres que servem ao Senhor há muitos anos, há mais tempo, os mais experientes, vocês vão ver que eles passaram por momentos críticos nas suas vidas, onde eles tiveram que optar entre amar ao Senhor, ser obediente ao Deus da aliança, ou desviarem-se para a direita ou para a esquerda. A lição 2 que a gente pode tirar desse capítulo 22 de Gênesis é que Abraão está disposto a adorar a Deus, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Ele não fica moado, lógico, irmãos, nós somos pó, nós somos humanos, nós nos entristecemos, estamos sujeitos às lágrimas, ao abatimento, mas o que acontece aqui é que Abraão não se furta de cumprir a vontade de Deus. Ele continua servindo a Deus nas circunstâncias difíceis. No verso 3 aqui do capítulo 22, diz que Abraão se levantou de madrugada. E ele faz a mesma coisa quando ele tem que despedir Ismael e a Agar, a serva egípcia. No capítulo anterior, no verso 14, diz que ele levantou também de madrugada para mandar embora o filho da serva e a serva. Seria, irmãos, esse levantar de madrugada uma preocupação excessiva em cumprir imediatamente a vontade de Deus? Eu creio que essa não seja a opção mais plausível. Eu creio que o que aconteceu é que Abraão estava transtornado no seu íntimo, aflito com o passo que estava sendo requerido na vida dele, e ele simplesmente não consegue dormir, porque não tinha como dormir, e ele levanta muito cedo para cumprir logo aquilo que tinha que ser feito. Vejam, irmãos, o nível de determinação desse homem para levar adiante aquilo que ele tinha certeza no seu coração, que era a plena vontade de Deus para a vida dele. E aí nós vemos aqui Abraão, depois de uma noite mal dormida, inicia uma caminhada de 3 dias rumo ao lugar que não sabia aonde era. Abraão poderia desistir e voltar, ele teve tempo de sobra, com seus pensamentos, com as suas dúvidas, não sabemos, a Bíblia não dá detalhes, mas ele teve tempo para desistir. Pelo contrário, Abraão foi adiante. E aqui, irmãos, nós podemos ter a certeza, Deus vai requerer coisas difíceis dos seus servos, mas Deus é paciente, Deus nos dá tempo para nós optarmos por Ele ou pelo caminho da esquerda ou da direita. Abraão não muda de ideia. Lá em Romanos 4,18, quando o apóstolo Paulo traz uma referência à pessoa de Abraão, ele diz que Abraão, naquele episódio, ele creu contra a esperança. Ou seja, obedecer a Deus naquela hora colocava Abraão contra a esperança de ter descendentes. Mas Abraão confiou em Deus e foi em frente. E aqui eu coloco uma observação importante na nossa fé. Abraão foi em frente, irmãos, porque fé não é só acreditar em Deus. Fé é confiar em Deus. Muitos acreditam que Deus existe, poucos confiam em Deus. E aqui fica uma pergunta para a nossa meditação: você confia em Deus ou você só acredita que Ele existe?
Aquela caminhada de 3 dias, irmãos, eu creio que não foi uma peregrinação melancólica, dominada por um pensamento sinistro. Porque não vemos ele dizendo a Isaac: olha, me deixa quieto, que eu estou aborrecido, não fala comigo. Nós não vemos esse Abraão pensativo, acabrunhado. Pelo contrário, Abraão caminhava do lado do seu filho, respondendo com toda a paciência aquelas perguntas constrangedoras, difíceis. Então Abraão eu creio, irmão, já olhava para Isaac como Isaac morto. Vai ser feito, a vontade de Deus vai ser cumprida. E a providência dele é que vai nos tirar dessa. Deus que mandou, Deus é que vai resolver. O coração dele estava firme em Deus. E aqui eu lanço uma segunda pergunta para a nossa reflexão, irmãos. Nós temos servido ao Senhor quando tudo parece que vai mal? Será que a nossa decisão de servir a Deus até as últimas consequências, será que essa decisão está tendo vida curta? Será que antes de chegar ao monte, antes de se cumprir os 3 dias, nós estamos retrocedendo, estamos desistindo da nossa fé? Interessante aqui no capítulo 22, na altura do verso 4 e 5, nós vamos encontrar Abraão mandando os servos ficarem, e ele dali em diante segue só, ele e o seu filho adiante. A figura desses servos, queridos, nos ensina que eles foram úteis até aquele ponto, mas de agora em diante o negócio é entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. Isso nos ensina que nós precisamos ser decididos para servir a Deus. Aquele jumento que fica também era útil, ele fazia um serviço pesado. E tem pessoas, irmãos, que não quer deixar o jumento, não quer deixar os servos, porque se não fizer um serviço pesado por ele, ele não vai adiante, ele para. E nós precisamos